Queridos, já fazem 2 semanas que estou ministrando uma palavra aos corações de vocês. O poder da unção. E você sabe, isso tem surtido efeito no meio da igreja. As nossas células estão abarrotadas, as pessoas estão incendiadas, as pessoas estão de fato vivendo algo novo. E eu disse para vocês que ao primeiro momento o Espírito Santo de Deus, ele vem para poder convencer o homem da justiça e do pecado. O Espírito Santo vem para dizer para o homem que ele precisa de um Salvador. No segundo momento, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro do homem. Quando o homem aceita o Senhor como único e suficiente Salvador da vida, o Espírito Santo de Deus vem habitar. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. Mas você sabe o que é interessante? O Espírito Santo de Deus, ele não quer apenas pairar dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele quer te usar. O Espírito Santo de Deus, ele quer te capacitar para você fazer coisas que um ser humano normal jamais faria. E no domingo passado eu falei com vocês a respeito do que a unção faz na vida de uma pessoa. Primeiro, a unção de Deus, ela vai vir sobre a tua vida para poder te salvar. Mas a unção de Deus também vem sobre a tua vida para curar. O Senhor vai estar curando por esses dias, o Senhor está curando no nosso meio, mas o Senhor também está salvando. Hoje, foi com muita alegria que eu fui lá na Unimed, e nós estávamos orando pela irmã da Márcia, pela mãe, pela tua mãe, minha filha, e a tua mãe estava indecisa. E eu quero dizer para você, Márcia, hoje nós podemos, o desejo do meu coração era fazer o batismo da Laurinha por imersão, mas não foi possível. Mas hoje, antes de vir para o prédio da igreja, nós estávamos lá na Unimed, fazendo o batismo da Laura por aspersão. Ela aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador, e ela foi batizada para a honra e para a glória do nome de Jesus. O que é isso, pastor? É o Espírito Santo de Deus convencendo. O Espírito Santo de Deus, ele convenceu a Laura, e eu disse para ela: minha filha, agora eu já posso te chamar de minha irmã, agora você é minha irmã, o seu nome está escrito no livro da vida. Mas eu quero dizer para você, não é apenas isso. A unção, ela vem para curar, a unção vem para nos salvar, mas você sabe, a unção também vem para capacitar você a trabalhar na casa do Senhor. Quem sabe lá fora, você é uma pessoa muito habilidosa, tudo que coloca nas tuas mãos, você desenvolve bem. Você é uma pessoa ativa. Mas você sabe, a sua ativez, ela não é relevante na casa do Senhor. Você precisa ser ungido. Para você tirar uma foto, você precisa ser ungido. Para você passar um pano dentro da igreja, você precisa ser ungido. Para você arrumar uma cadeira, você precisa ser ungido. E a unção, ela vai te capacitar. A unção, ela veio para poder capacitar o homem a fazer coisas que jamais ele faria. Mas hoje eu vim dizer para você que a unção de Deus, ela vem sobre a tua vida para ela te dar domínio e para ela te dar autoridade. O que a unção vai fazer com você hoje? Vai te dar domínio e autoridade. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: meu irmão, a unção, ela vai vir sobre a tua vida para te dar domínio e autoridade. Você sabe, quando Deus criou o homem no jardim do Éden, meu irmão, olha o que ele nos disse. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 26 ao 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, sujeitai-a,
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Quando Deus te fez lá no Éden, Deus te fez para dominar. Quando Deus te fez no Éden, Ele te fez para governar. Você não foi criado em 1977. Você não foi criado em 1988 e nem 68 não. Você foi criado no Éden, através do primeiro Adão. Quando Deus disse, façamos o homem, foi lá que Ele te criou. E quando Ele te criou lá no Éden, o que Ele deu sobre a vida do homem? Autoridade e domínio. Mas o que aconteceu, Evaldo? Por causa do pecado, o homem perdeu o quê? O domínio e perdeu a autoridade. Hoje o ser humano, ele é dominado por tudo. Você sabe, esses dias teve uma irmã que falou bem assim para mim, pastor, o meu esposo, ele chega do serviço, ele passa a madrugada toda jogando videogame. Eu falei, o quê? E eu olho para a cara do camarada, eu não consigo ver ele jogando videogame de madrugada toda. Ela falou assim, pastor, o meu marido, ele joga a madrugada toda videogame. Ele não consegue fazer nada. Hoje, as pessoas estão sendo dominadas pela internet. As pessoas estão andando como zumbis. As pessoas não têm liberdade. A primeira coisa que você faz quando você abre os seus olhos, você não ora. Mas você sabe o que você faz? Você abre o teu celular para ver quem foi que te mandou a primeira mensagem. Você abre o teu celular para ver o que foi que aconteceu nas caladas da madrugada, quando você estava dormindo. Você é dominado por algo tão pequeno. Tem gente que é dominado pelo suco da cevada. A cevada domina ele. Tem gente que é dominado pelo suco de Noé. O que é o suco de Noé, pastor? O vinho. Aquilo domina ele. Tem gente que é dominada pela prostituição. Tem gente que está sendo dominada pela lascívia. E o Senhor nos disse assim, ei, é você que vai dominar, e não você que vai ser dominado. As pessoas não têm mais domínio do corpo. Elas não têm mais domínio de nada. Hoje, os pets estão mandando nos donos. Você já deu uma olhada em quantos pet shops nós temos dentro da nossa capital? Eu tenho 2 lá em casa. Mas você sabe, as pessoas estão sendo dominadas pelo animal. E olha o que a palavra de Deus está nos dizendo bem aqui, olha. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre o quê? Os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais domésticos. Hoje nós estamos sendo dominados pelos nossos próprios animais. Isso é muito sério. E quando eu estava estudando isso, isso veio no meu coração. Eu falei assim, Senhor, nós não podemos ser dominados. Mas sabe o que é interessante? O propósito de Deus é que o homem, ele tenha domínio sobre as coisas. Mas isso foi perdido lá no Éden. Mas você sabe, quando você aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, Ele estava dizendo para você, ei, aquilo que Adão perdeu, eu quero te devolver de novo, eu quero colocar de novo sobre as tuas mãos autoridade e poder para você voltar a governar as coisas. Hoje, eu vou dizer para você, quando nós falamos para a igreja que nós vamos expulsar um demônio, a igreja fica com medo. Pessoas têm medo de expulsar demônio. Você já viu alguma pessoa amarrada? Existia o quê? O endemoniado de Gadara. Ele comia cadáver. Ele comia vísceras. Ele era acorrentado. Mas não era uma força dele. Era uma força demoníaca.
Mas o Senhor Jesus, Ele vem para instaurar uma nova estação. O Senhor Jesus, Ele vem para nos instaurar um novo tempo e para nos dizer, para nós expulsarmos os demônios, expelirmos os demônios no nome dEle, e todo demônio vai ter que bater em retirada. É isso que Ele está dizendo para mim e para você. Abra a tua Bíblia comigo, meu irmão, no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 10 e versículo de número 17. Nos diz bem assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, Senhor, os próprios demônios se submetem ao teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Eu vim aqui para lhe dizer nessa noite: se o cão dos infernos vier por um caminho, ele tem que correr por 7. Sabe por quê? Porque a unção de Deus sobre a tua vida, ela vai fazer com que você tenha autoridade e todos os demônios batam em retirada. É a unção de Deus que vai lhe capacitar para você expulsar demônios. O José Afonso está aqui. Eu era um molecão ainda, não era nem casado, mas eu gostava de orar, e gostava de cantar. E certa feita eu estava em casa, e falei bem assim, eu tinha um Chevette Tubarão, com dinheiro que eu recebi, quando eu saí da base aérea, eu comprei um Chevette Tubarão. Meu Deus do céu, eu observei o Tubarão de baixo para cima, de tudo quanto é jeito. Mas quando eu comprei o Tubarão, irmão, quando eu virava o carro, o banco fazia bem assim comigo. Eu virava para lá, o banco fazia assim comigo. Quando chovia, não chovia fora, chovia dentro do Chevette Tubarão. E eu saí com esse Chevette Tubarão azul, irmão, azulão. E eu falei: Deus, aonde é que o Senhor quer me levar? Aonde é que o Senhor quer me conduzir? Eu saí, eu estava na Mata do Jacinto, coloquei o meu violão no carro e saí, e fui caminhando. Quando eu vi, eu estava chegando aqui no, como que é o bairro lá? Marcos, você tem noção da Mata do Jacinto, na Marcos Roberto Doroteu, no Chevette Tubarão. E quando eu cheguei numa rua, eu disse bem assim: Deus, se for coisa da minha cabeça, que eu volte agora para minha casa, mas se é o Senhor me guiando para algo, eu vou entrar nessa rua, e nessa rua vai ter uma igreja Assembleia de Deus. Porque eu era assembleiano do pé roxo. Não fala mal da Assembleia perto de mim não, irmão. Fala mal não, fala não. Eu fui de lá, e eu carrego sangue roxo no meu couro. Mas hoje eu sou comunidade cristã em tua honra, com muito orgulho, aleluia. E quando eu desci, aonde foi que eu parei? Na igreja do irmão José Afonso. E naquele dia eles passaram velando uma irmã o dia todo. Velaram uma irmã o dia todo. E vou falar para você, quando eu cheguei lá, quem estava pastoreando era o pastor Solon, que já partiu para a glória. Eu cheguei, ele colocou eu para poder fazer o louvor. Eu fiz o louvor maravilhoso. Eu falei assim: meu Deus, fiz o louvor, a glória do Senhor veio. E aí o pastor Solon pegou no microfone: daqui a pouquinho o pregador vai pregar. Ungido de Deus vai pregar. E eu sentei. E quando o pastor Solon pega o microfone, ele fala bem assim: quem vai pregar hoje é o pastor, é o diácono Josier, que naquela época eu era diácono ainda. Nunca tinha pregado na minha vida. E ele passou o microfone para mim, Ricardo, porque na Assembleia de Deus eles não mandam, eles não preparam, não, eles falam assim: pega o microfone e prega. Aqui o pastor Josier ainda fica dando canja: se prepare que eu vou chamar você para fazer o ofertório. Lá não, você tem que estar preparado a todo momento e a todo instante. E ele passou o microfone para mim, irmãos, e eu preguei, e foi uma glória na igreja, Afonso, foi uma glória, e Deus veio de uma forma sobrenatural. E eu parti o Goiás, fui embora, e toda segunda-feira nós orávamos na matriz, e eu estava orando dentro da matriz, lá na igreja Assembleia de Deus, e o José Afonso passou na rua e viu um povo expulsando o demônio, só que o povo não conseguia expulsar o demônio, e era aquele rolo, pastor Oséias:
sai, e ele não saía. Aí de repente o demônio começou a orar em línguas, e o povo levantou a mão, agora sim aceitou Jesus. O povo não tinha nem discernimento, e levantou a mão e começou, agora sim, converteu nada. Ele vai vir, irmãos, para enganar até os próprios cristãos. E aí o José Afonso entrou lá dentro da igreja e me chamou. Ô irmão, vem cá. Começou a conversar, como que você está? Estou bem. Que culto maravilhoso, né? É culto maravilhoso, né, José Afonso? Ele falou assim, bem assim, olha, tem um camarada ali fora que está endemoniado. E eu vi Deus te usando lá na minha igreja, né? Você não pode ali orar pelo camarada que está endemoniado? Eu falei, meu Deus, se eu não for, eu vou despregar tudo aquilo que eu preguei no dia de ontem. Como que eu vou fazer? Não tinha condição de chamar pastor, não tinha condição de chamar nada. E lá vai eu, e eu comecei. E fui, tremendo. Mas de longe, quando ele me viu, ele falou bem assim para mim, aqui não. Sai, porque você está me queimando. Sai, porque você está me queimando. Aí irmãos, aí eu cresci. Eu falei, agora eu vou. Aí eu fui, aí Ricardo, parecia aqueles pombos. Eu falei assim, ele está comigo aqui. E se ele está comigo, ele vai ter que bater em retirada. Eu era apenas um menino. Eu era apenas um garoto. Mas quando aquele demônio me viu, ele começou a dizer, ei, você está me queimando. E quanto mais eu chegava perto dele, eu falei bem assim, agora seu cara rachada, tu vai ter que sair, tu vai ter que juntar toda a tua roupa suja e vai bater em retirada. Ele falava para mim, eu não saio. Eu falei para ele, tu vai sair agora, em nome de Jesus. Nós levantamos a mão, irmão, sabe o que aconteceu? Aquele homem foi liberto para a honra e para a glória nosso Senhor Jesus Cristo. É a autoridade de Deus que está sobre a nossa vida. É autoridade. No encontro passado, repassado, uma irmã, depois ela veio aceitar Jesus, mas ela não era irmã naquele exato momento. Ela quebrou a cabeça para trás. Você já assistiu aquele filme do Exorcista? Ela quebrou a cabeça para trás. E o olho dela ficou todo branco. E ela olhou para mim e falou bem assim, eu vou te matar. Eu falei, você não vai. Eu falei, você não vai me matar. E eu falei para ela, de joelho e mão para trás. De joelho e mão para trás. E você vai me seguir. E ela ajoelhou. Não ela, mas o demônio que estava dentro dela. E eu falei para ela, eu quero que você me siga. E ela começou a andar de joelho atrás de mim. E como igreja, vocês se lembram aqueles que estavam lá? Nós levantamos as nossas mãos para os céus e falamos bem assim, como igreja. Nós declaramos, em nome de Jesus, sai. Foi bem assim, num piscar de olhos, ela tombou no chão. E foi liberta, aceitou Jesus e saiu de lá batizada no Espírito Santo. O que o senhor está querendo dizer para mim, pastor Josier? Que a unção de Deus, ela vem sobre a tua vida, para que você possa ter o quê? Autoridade. E essa autoridade, irmão, que Ele colocou sobre a minha vida e sobre a tua vida, os demônios precisam se submeter. Eu não estou aqui para poder brincar com vocês. Não vai dar tempo de você chamar o teu líder. Não vai dar tempo de você chamar o teu pastor. Eu tinha um amigo. E esse amigo, irmãos, ele era, sabe aquele crente Raimundo? Um dia o pé dele está na igreja. E outro dia o pé dele está no mundo. Você conhece alguém assim? Você conhece? Um dia está aqui, outro dia está lá. E aí um belo de um dia, ele saiu, não era casado, e foi namorar com uma menina no motel. E quando ele chegou para namorar com essa menina no motel, quero que você imagine a cena, a menina pelada, em cima da cabeceira da cama, dizendo bem assim para ele, você não sabe nem na boca de quem
e nem com quem você está abraçando nesse exato momento. Dentro do motel, como que ficou ele? Vocês imaginam essa cena? Ele saiu desesperado, não sabia se colocava a roupa, se tirava a roupa. Imagina essa cena. E é meu amigo. Eu falei, caba sem vergonha. Não foi Deus que te pegou não, foi o Satanás mesmo. Você sabe, e ele levou essa menina para a igreja. Essa menina quebrou toda a igreja, e não conseguiram expulsar o demônio dessa menina. Depois de uma semana, essa menina veio a se matar. Ela amarrou uma corda no pescoço e se matou. Agora você imagina como ficou a mente desse homem. Para quem ele era para poder pregar, ele estava fazendo aquilo que Deus não chamou ele para poder fazer. Eu quero dizer para você, Deus, de fato, Ele quer te usar nesse tempo. O Senhor está separando nesses últimos dias homens e mulheres cheios da unção de Deus. E eu não vim aqui para poder lhe colocar medo de maneira nenhuma. Eu vim aqui para reforçar sobre a tua vida, que sobre a tua vida há uma autoridade, e que sobre a sua vida, todos os demônios, eles precisam se submeter. E essa unção hoje, ela vai vir sobre a sua vida. A mesma unção que estava sobre Jesus de Nazaré, é a mesma unção que está hoje sobre a sua vida. Apenas creia, porque essa unção vai te dar autoridade para você expulsar todos os demônios. Todos. Eu não sei o que é que você está sendo subjugado. Eu não sei o que é que hoje tem te amarrado, você sabe? Mas eu venho aqui dizer para você nessa noite, a unção de Deus está sobre a sua vida. E tudo aquilo hoje que está fazendo você se submeter, o Senhor vai te levantar para que essas situações se submetam à autoridade de Deus que é sobre a tua vida. O quarto, a unção de Deus, ela vai lhe capacitar a fazer coisas sobrenaturais. Primeiro eu falei que a unção de Deus, ela vem sobre a tua vida para salvar e curar. Depois eu falei para vocês que a unção de Deus, ela vem sobre a tua vida para poder lhe capacitar a você fazer qualquer coisa na casa do Senhor. O terceiro, a unção de Deus, ela vai vir sobre a tua vida para poder te dar autoridade, para que todas as coisas venham se submeter, não a você, mas o poder de Deus que está sobre você. E para finalizar hoje, eu quero dizer para você, a unção de Deus vai lhe capacitar, vai lhe habilitar para você começar a fazer coisas sobrenaturais. E aqui eu quero citar algumas coisas que a unção vai fazer sobre a tua vida. A primeira coisa que a unção vai fazer sobre a sua vida de forma sobrenatural, ela vai te ensinar todas as coisas. Olhe para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim, meu irmão, a unção, ela ensina você sobre todas as coisas. Fala para ela, não é qualquer coisa não, sobre todas. E eu vou lhe provar na palavra de Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 João, capítulo de número 2 e versículo de número 27. Vocês estão entendendo aquilo que o pastor está falando? Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém vos ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo. Quem? O Espírito. Ele te ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas os seus ensinamentos são o quê? São verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Você sabe, existem algumas áreas que você está errando. Existem algumas áreas que você está fraquejando. Sabe o que eu vim dizer para você aqui nessa noite? O Espírito Santo de Deus, Ele quer te ensinar. Você sabe, eu converso com muitas pessoas que estão tendo problemas para poder criar os filhos. E as pessoas falam assim, pastor, para mim, pastor, eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Pastor, eu não sei mais o que fazer com a minha filha. Ei, eu tenho uma boa notícia para você, mãe. Eu tenho uma boa notícia para você, pai.
O Espírito Santo de Deus, Ele quer te ensinar tudo a respeito do teu filho. Eu tenho uma outra verdade para falar para os casais de plantão. Na frente de todos parece que está tudo bem, mas na tua casa é um ringue, é um lar de confusão, e você não sabe o que fazer dentro da tua casa com o teu esposo ou com a tua esposa. E eu tenho uma boa notícia para poder lhe dar aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te ensinar tudo a respeito da tua esposa e do teu esposo. A unção vai lhe capacitar para que você possa fazer isso. Quem sabe você é um líder de célula, e você está preocupado agora que você não sabe se a sua célula vai multiplicar ou não, ou se vai chegar mais gente ou não. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você: ei filho, não precisa se preocupar, se tão somente você confiar em mim, eu vou lhe ensinar tudo a respeito daquilo que você precisa. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te ensinar, mas muitas vezes você não tem dado ouvido para Ele. Essa unção que eu vos falo aqui nessa noite, ela tem poder para poder te ensinar. Eu estava conversando com o pai da Dina, e eu falei bem assim para ele: pastor, como que era no seu tempo, pastor? O senhor não tinha Google, o senhor não tinha muitos livros. O que o senhor tinha, pastor? Ele falou bem assim: Josias, eu só tinha uma Bíblia. E eu falei: e aí, o que você fazia? Ele falava bem assim para mim: eu ia para debaixo de um pé de árvore. Eu apenas ficava sentado lendo a Bíblia. E quando eu abria a boca, o Espírito Santo de Deus me usava. Naquele tempo, não tinha o Google que você coloca lá unção. E quando você coloca unção, vem um catatal. Nós estávamos falando a respeito do que, pastor Aguimar, esses dias, sobre qual é a O do Borogodó agora? Como que é? Inteligência artificial. A inteligência artificial está fazendo tudo. Você começa a conversar com a inteligência artificial, ela te responde tudo, ela escreve tudo aquilo que você quer. Mas naquele tempo não existia inteligência artificial. Existia o Espírito Santo de Deus, ensinando e capacitando um analfabeto. O meu pai não sabia ler. O meu pai não sabia escrever. Mas ele chamava-nos no fim da tarde, numa cadeira de fio, e nos colocava no colo, e dizia bem assim para nós: vem ler a Bíblia para o papai. Quando não era minha mãe lendo a Bíblia para o meu pai, era eu e aquele que nós éramos maiores. Nós líamos a Bíblia para o meu pai. E o meu pai chegava à noite para poder pregar na igreja. Parecia que era um doutor em divindade. E aí você vem me perguntar: quem é que faz isso? A unção de Deus te ensina todas as coisas. E talvez você está dizendo para mim aqui: pastor, eu sou incapacitado. Ei, eu sei que você é incapacitado, mas existe aquele que fez todas as coisas, aquele que chama todas as estrelas pelo nome, aquele que coloca toda a alga do universo na palma das tuas mãos. Ele está dizendo para você: se tão somente de você confiar, vou eu te ensinar sobre todas as coisas encobertas sobre a face dessa terra. Eu sou o Deus que ensino. Eu sou o Deus que ensino. Eu sou o Deus que ensino. Por que é que você está se debatendo? Irmão, quando eu comecei o ministério, teve um irmão que ficou com tanta dó de mim, Ricardo, que ele falou assim: eu vou ter que pagar uma faculdade de teologia para esse camarada. O Éder me soltou na chapada, irmãos. Ele assistiu 2 cultos, ele falou assim: meu Deus, eu não vou amarrar meu barco num negócio desse aqui não. Aí um dia eu subi em cima do púlpito para poder pregar com a panela, Zé Afonso. Eu não preguei nada com nada. O Nerzinho, no término do culto, falou assim: pastor, você tem certeza que Deus está nesse negócio?
Eu falei, Nercinho, vai perguntar para Deus. Eu falei assim, não, eu não quero perguntar para Deus, pastor José, eu estou perguntando é para você, porque eu sei que você é escolhido de Deus. Eu falei, vai orar, rapaz. Ele falou assim, eu não quero orar. Ele olhou dentro da bolita dos meus olhos e falou assim, Deus está nesse negócio? Aí eu falei assim, Nelson, Deus está. Aí eu cheguei em casa cansado, cabeça pegando fogo. Eu falei, eu vou namorar com a esposa para dar uma relaxada. E eu abraço a esposa ali de conchinha. Ela olha para trás e fala assim, amor. Eu falei assim, o que foi? Você tem certeza que Deus está nesse negócio? Eu falei, não pode. Eu falei, não pode. Eu falei, nem aqui, Jesus. Naquele exato momento, eu entendi que a unção de Deus iria me capacitar para poder ministrar para vocês hoje aqui nessa noite. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Ei, não tem nada a ver com a faculdade que eu fiz, não tem nada a ver com aquilo que eu estudo, mas tem tudo a ver com a unção dEle que está sobre a minha vida. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Levanta a tua mão, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai te levantar com autoridade, Deus vai te levantar com inteligência ímpar, Deus vai te levantar com a sabedoria ímpar, para que você possa pregar o nome dEle, e o mundo vai ficar abismado com aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, e a unção vai lhe capacitar. É a unção que te capacita, meu irmão. Aleluia. Quantos creem comigo aqui nessa noite? Mas a unção, ela não só nos ensina, mas a unção nos faz ousados. Olha o que nos diz 2 Timóteo, capítulo de número 1 e versículo de número 7. Porque Deus não nos deu, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, espírito de timidez, espírito de medo, mas Deus vos tem dado espírito de poder, de ousadia, amor e de moderação. Tem uma linguagem, que essa linguagem ela está conquistando meu coração. Se você não tem uma tradução da linguagem, a mensagem, eu quero dizer para você, compre essa Bíblia, linguagem, a mensagem. Olha como que diz aqui esse texto. Mantenha vivo esse dom que Ele colocou dentro de você. Deus não quer que vocês sejam tímidos com os dons que Ele tem colocado nas suas mãos, mas sejam ousados, amorosos e sensíveis. Você sabe, você tem se acovardado perante muitas coisas que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Já era para você estar muito melhor, já era para você estar em outro patamar, em outro nível, mas por causa da tua covardia, você tem dormido dentro da senzala. Você mora na casa do pão, mas tem passado fome, sabe por quê? Por causa do teu medo. Já era para você ter aberto essa empresa, já era para você ter casado, já era para você ter pedido a conta desse serviço, já era para você ter assumido uma célula, já era para você ter aberto a tua casa para se fazer uma célula. Mas você sabe, você tem se intimidado e você tem olhado para o tempo, e a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes: aquele que olha para o tempo não lança semente. Mas hoje, como homem de Deus, eu venho aqui para lhe dizer: o Senhor não tem te dado espírito de medo. Davi, quando ele olhou aquele gigante, ele não olhou aquele gigante perante a sua capacidade, ele não olhou o tamanho da espada e nem o seu tamanho, ele não ficou acovardado com o tamanho do gigante, mas ele disse: basta! Quem é você, incircunciso? Quem é você, filisteu, para poder afrontar o Deus vivo? Existem momentos na sua vida, meu irmão, que você precisa se posicionar. O diabo tem te chamado para a luta, cedo, à tarde e à noite, e você não tem feito nada. O diabo tem destruído a tua família, o diabo tem destruído o teu casamento, o diabo tem destruído a tua finança, e você não tem feito nada. Até quando? Até quando você vai procrastinar? Até quando você vai ficar empurrando a vida com a barriga? Já era para você ter tomado uma decisão na tua vida. O tempo não volta, o tempo é agora.
você é hoje aquilo que você pensou e profetizou o ano passado ou no dia de ontem. Você vai ser amanhã aquilo que você profetiza no dia de hoje. Eu decidi, meu irmão, eu decidi queimar os bois, eu decidi queimar os carros de boi. Para lá eu não volto. E um dia, quando eu falei que eu ia viver da obra, o senhor Lourenço me chamou e disse bem assim para mim: como é que você vai cuidar das minhas filhas, da minha filha, e como é que você vai cuidar da minha neta? Se eu fosse você, Josier, eu prestava um concurso. Presta um concurso, porque o pai está querendo o quê? O pai quer proteger a filha. O pai não quer que a filha sofra. E ele falou assim: aí. Eu cheguei em casa e olhei para a Daniela e falei assim: aí, meu bem. Ela disse bem assim para mim: eu acredito e creio no ministério que Deus colocou na tua vida. Eu falei: você acredita? Ela não deu o passo, ela estava do meu lado, mas quem teve que dar o primeiro passo fui eu. Não jogue a responsabilidade daquele que está do teu lado, sendo que a responsabilidade é tua. O Senhor está dizendo para você nessa noite: é tempo de você pisar nas águas, porque quando você pisar nas águas, vou eu abrir o mar diante de você. Pare de ficar arrumando desculpa. Ei, eu vim aqui dizer para você: existe uma unção disponível, e essa unção é para que você venha ser ousado diante das coisas que a vida lhe proporcionar. Seja ousado no Senhor e na força do seu poder. Sabe por quê? Porque Ele vai te habilitar e Ele vai te capacitar a você fazer coisas insondáveis no nome dEle. A unção, ela atrai pessoas para andar com você. Tem gente que fala assim: é, pastor, ninguém gosta de ficar perto de mim. Tem gente que você não consegue ficar perto dele. Tem gente que ele consegue expelir as pessoas de perto dele. Mas você sabe, a unção atrai as pessoas para perto de você. Quando você tem unção, as pessoas querem ficar perto de você. Olha aqui, abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22 e versículo de número 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi estava dentro de uma caverna, e mesmo dentro da caverna, muitas vezes se escondendo de Saul, os endividados de toda a cidade foram procurar Davi. Sabe por quê? Porque a unção de Deus atrai pessoas para perto de você. O interessante, Doroteu, não é apenas a unção de Deus atrair as pessoas para perto de você, Mário, mas quando Deus coloca pessoas na sua vida, quando Deus atrai pessoas para a sua vida, a unção de Deus te habilita e te capacita para você levantar aqueles homens que ninguém acreditava para se tornar capitães e generais na presença de muitos exércitos. Deus não vai atrair pessoas para você, para elas ficarem apenas como um cachorrinho para você mandar, não. As pessoas que Deus atrair para a tua vida, é para que você possa dar destino para a vida delas. E eu pedi muito para Deus, falei assim: Deus, o que o Senhor tem para mim? E Ele falou bem assim para mim: eu vou começar a enviar pastores para aquele lugar. Eu falei: Deus, eu vou começar a conectar pastores sobre você, e você vai dar destinos, você vai dar destino para todos esses pastores que eu colocar conectado em você. Você não tem noção de quantos pastores eu tenho atendido, de quantos pastores eu tenho falado na vida dele. Tem pastores que servem para ser meu pastor, que tem muito mais experiência do que eu,
mas é a unção de Deus que está conectando essas pessoas sobre a minha vida. E eu estou aqui para dizer para você, Deus vai conectar pessoas sobre a sua vida, através da unção dEle que está sobre a sua vida. Deus vai atrair pessoas para dentro da sua célula. Deus vai começar a atrair pessoas para dentro da comunidade. Sabe por quê? Porque a unção de Deus atrai pessoas. A unção de Deus, ela nos leva a outro nível. Observe que os homens de Deus, eles tiveram a vida deles totalmente mudadas depois da unção. A unção, ela marca, a unção, ela divide as estações e os tempos na vida de um ser humano. Quando a unção vem sobre a vida de um homem, ela nos leva a um outro nível. Ela nos leva a uma nova estação. Ninguém que recebeu a unção sobre a vida dele consegue viver o mesmo e da mesma forma. Pedro, quando ele recebeu a unção sobre a vida dele, aonde ele passava, a sombra dele curava, Pedroso. Paulo, quando recebeu a unção sobre a vida dele, o lenço era levado e colocado sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Quando a unção vem sobre a vida de uma pessoa, a pessoa nunca mais volta a ser a mesma. Como estão entendendo aquilo que o pastor José está dizendo aqui nessa noite? A unção, ela cresce. A unção, ela não diminui, ela cresce sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eliseu, quando a unção veio, ele pediu o quê? Porção dobrada. Eu quero a porção dobrada de Elias. Elias fez apenas 7 milagres. Mas quando a unção veio sobre a vida de Eliseu, ele fez 14 milagres. O primeiro milagre que Eliseu fez foi jogar a capa sobre o rio Jordão, e o rio Jordão se abriu. Mas o último milagre de uma pessoa ungida, mesmo quando ela está morta, a unção fala através dela. Porque quando Eliseu foi jogado dentro de uma catatumba, dentro de um buraco, tinha ossos de um soldado. Os ossos do soldado veio para cima. Os ossos dos soldados reviveu. Até um homem morto é capaz de dar vida a ossos que estão secos e sequíssimos. Você tem noção? Porque nos lugares talvez onde eu vou ser enterrado, muitas pessoas foram enterradas. E quando chegar com o cortejo do pastor José, vai colocar o pastor José dentro daquele buraco. E de repente, quando coloca o pastor José dentro daquele buraco, o morto sai pulando e glorificando a Deus. Você tem noção de um negócio desse? É que você não gosta de entrar dentro da história, mas foi isso que aconteceu. Quando o corpo de Eliseu foi jogado, o outro cadáver reviveu. Eu quero dizer para você, até quando você partir dessa terra, a unção de Deus fará, quando disserem o teu nome. Estão comigo? A unção de Deus, ela traz reconhecimento. Hoje eu fico vendo as pessoas atrás de glória. Hoje eu fico vendo as pessoas atrás de fama. Hoje eu fico vendo as pessoas atrás de seguidores no Instagram. As pessoas hoje querem curtidas. As pessoas hoje querem likes. Elas querem ser reconhecidas. Hoje as pessoas conhecem a outra por quantos seguidores elas têm. Mas você sabe, eu tenho algo para dizer para você. Quando a unção de Deus ela vem sobre a sua vida, ela coloca você em evidência. Não tem como esconder uma pessoa cheia da unção. É notória a glória dele. A palavra de Deus nos diz que quando Davi, ele mata Golias, as mulheres começam a gritar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você estiver ungido pela presença de Deus, você não vai precisar propagar aquilo que Deus vai fazer na tua vida. As próprias pessoas vão ecoar o teu nome no meio da cidade. Como estão entendendo aquilo que o pastor José está dizendo?
A unção vai despertar inveja. Quantos querem unção? Se prepare para poder ser perseguido, porque a unção também traz inveja e traz perseguição. Aquilo que as pessoas não podem ter e que elas não conseguem entender, elas querem derrubar de um jeito ou de outro. Ainda está muito bom, não começaram a falar mal de mim, mas quando o meu nome começar a ser falado perante aquilo que eu não fiz, isso é sinal que a unção está fazendo algo sobre a minha vida. Os patriarcas, os apóstolos, todos eles foram perseguidos. Não em si eles, mas a unção que fluía sobre a vida deles. João Batista teve a cabeça dentro de uma bandeja, sabe por quê? Porque ele era um homem ungido. E hoje eu fico vendo pessoas dentro da igreja, ninguém pode falar nada dele, que ele fica dodói. Ninguém pode tocar no nome dele, ele é o suprassumo do... Ninguém pode, que ele já empirra, eu não venho mais, eu vou parar de liderar, eu vou parar de cantar, eu vou parar de servir. Ei! Você ainda não foi perseguido pelo Evangelho. Eu quero ser morto pelo Evangelho. Eu quero ser morto pelo Evangelho. Eu quero me tornar um mártir pelo Evangelho. O dia que eles começarem a fechar os templos, o dia que eles começarem a fechar as casas, vocês não podem mais pregar o Evangelho. A perseguição ainda não chegou. Talvez eles estão te perseguindo pelo teu dinheiro, por aquilo que você tem, mas ainda isso não é glória, isso não é poder. Poder vai ser quando você for perseguido pelo Evangelho. Quando Deus começar a te usar, a unção ela vai quebrar todo o jugo, e Deus vai começar a te exaltar sobre a terra. Aí sim é perseguição. Ai pastor, isso dói demais. Sim, Estevão foi apedrejado. A unção que estava sobre Jesus Cristo levou ele ao Gólgota. A unção que estava sobre Jesus Cristo levou ele a ser chibatado, cuspido, açoitado. A unção que estava sobre Jesus Cristo pendurou ele em uma cruz para ser morto. Agora você quer unção? Para que é que você quer unção? Para que você quer unção? Nesses últimos dias, nós precisamos ser batizados por esse temor. O Senhor quer levantar homens que não vão recuar perante a batalha. O Senhor está querendo levantar homens nesses últimos dias, para que possam pregar o nome dEle, com ousadia e graça e com unção. Você quer unção? Eu tenho uma boa notícia para você. Prepare para ser perseguido. Prepare para ser invejado. Em muitos lugares, muitos não me engolem. Muitos não me engolem. O que esse menino tem? O que esse cabeludo tem? Não pode. Muitas vezes eu nem abro a minha boca, eu não falo nada. Mas a unção de Deus sobre a tua vida, ela traz perseguição, ela traz inveja. Mas você sabe, a unção de Deus sobre a vida de um homem, ela traz prosperidade. A palavra de Deus nos diz que Deus enriqueceu Isaac de tal forma que ele ficou riquíssimo. A unção, ela tem a capacidade de enriquecer o homem. Pastor, o que é prosperidade? Prosperidade, Evaldo, não é andar no carro do ano. Prosperidade não é morar no Alphaville ou no melhor bairro da cidade. Prosperidade é você não ter falta de nada sobre a tua vida. E a unção de Deus, ela te capacita
A ser próspero é você viver uma vida digna. Sabe por quê? Porque eu já entrei dentro de casas, de mansões, tem tudo, mas não tem nada, não tem paz, não tem vida, não tem sossego. Mas você entra dentro de uma casa de chão batido. Você entra dentro de uma casa onde oferece um Amabel, um chazinho de mate-leão. Mas você sente a unção e a presença de Deus dentro daquela casa. O que significa isso, pastor José? A unção, ela tem a capacidade de prosperar. A unção proverá tudo sobre a tua vida. A palavra de Deus nos diz bem assim, em João capítulo de número 14, versículo de número 12 e 13. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Você tem noção, Marisa, tudo aquilo que Jesus fez, Ele está dizendo bem assim: você não só fará as obras que eu fiz, mas fará obras maiores do que eu fiz. Você tem noção? O que pode fazer isso na vida de uma pessoa? A unção. A unção vai levar você a fazer obras maiores que o meu Jesus fez. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso vos farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Quando a glória de Deus começar de fato a refletir, a unção de Deus começar a refletir sobre a tua vida, é o Filho que é glorificado e não você. E hoje eu vim aqui dizer para você: a unção não é uma euforia pentecostal. A unção não é ficar pulando. A unção não é rodar. A unção não é cair. Mas quando um crente está cheio da unção, ele pula. Mas quando um crente está cheio da unção, ele roda. Mas quando um crente está cheio da unção, ele cai. E quando um crente está cheio da unção, ele tem um combustível para viver uma vida sobrenatural sobre essa terra. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer colocar esse combustível sobre a tua vida. Da mesma forma que Ele capacitou a Davi a matar um gigante com uma pedra, Ele está dizendo: eu quero capacitar você. A unção de Deus, ela vai de fato lhe habilitar para você fazer um machado flutuar. A unção de Deus sobre a vida de Josué, hoje nós sabemos que é a terra que roda. Translação e rotação. Hoje, diante dos estudos científicos, nós sabemos que a terra roda, mas na Bíblia Sagrada está dizendo bem assim, que foi o sol que parou. A terra continuou rodando e o sol ficou parado. É isso que a unção de Deus quer fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu cheguei certa feita num lugar para poder pregar, e aqui eu quero finalizar, porque meu tempo já foi, meu tempo já estourou. E eu cheguei naquele lugar, eu iria pregar e cantar, e de repente, irmãos, uma nuvem negra, e o vento começou a soprar, e começou a quebrar tudo. E eu me lembrei do pastor Eliseu Feitosa de Alencar, o pastor presidente das Assembleias de Deus. Um dia ele estava ali na praça Ari Coelho, e tinha uma grande reunião de gente, e de repente começou a se formar um temporal de chuva. O pastor Eliseu levantou as mãos em cima de um palanque e disse bem assim: em volta chove, mas aonde estiver o povo de Deus, não desce uma gota de água. Sabe o que aconteceu? Em volta chovia,
Mas aonde o povo de Deus estava parado, não desceu nenhuma gota para a honra e para a glória do nome de Jesus. E eu me lembrei daquilo que Deus fez na vida do pastor Eliseu, Juninho. Eu me lembrei, e de repente começou a formar aquele vendaval. Eu falei, o mesmo Deus que estava na vida do pastor Eliseu, é o mesmo Deus que está sobre a minha vida. Eu vou levantar as minhas mãos aqui agora, e nem uma gota de água vai cair, enquanto nós não terminarmos o nosso culto. Eu estava pregando numa igreja batista tradicional. Parecia até loucura eu falar isso no meio do povo batista. E vou estar pregando agora, dia 13, lá na igreja dele de novo, lá em Maracaju. Depois disso nunca mais parei de pregar na igreja. Eu levantei as minhas mãos e disse assim: da mesma forma que aconteceu com o pastor Eliseu, vai acontecer aqui nessa noite. Nem uma gota de água vai cair enquanto não terminar esse culto. Sabe o que aconteceu? Nem uma gota de água desceu naquele lugar até nós terminarmos o culto. E você já conhece o pastor José, um culto normal é 9, 8 e 10 e eu não terminei. Agora você imagina eu pregando e cantando no retiro. Era meia-noite, o povo estava derramado, o povo estava largado no chão, a glória do Senhor tinha vindo e não caía nenhuma gota. O temporal estava distante, mas o temporal não chegava no arraial onde estava o povo de Deus. Ei, eu tenho boas novas para te dizer aqui nessa noite. Se tão somente você crê, se tão somente você crê, a glória de Deus vai começar a fluir sobre a tua vida. O Senhor quer te capacitar, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer fazer coisas sobrenaturais na tua vida que você nunca viu. Você precisa apenas dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor amado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se mirei, eu saí, que como eu sei, chomamana sererei.